Durante séculos, produzir carvão vegetal não foi apenas um trabalho, foi um pacto silencioso entre o homem, a madeira e o tempo. No oeste da Alemanha, na região da Nordeifel, entre as florestas densas do Kermeter e os arredores de Hurberg, próximo à atual cidade de Simmerath, carvoeiros mantiveram viva uma técnica transmitida de geração em geração. Longe das cidades, em terrenos cortados por riachos e protegidos naturalmente do vento, nada era apressado. Nada podia falhar. Cada passo, da escolha exata do terreno à última pá de terra lançada sobre o forno, determinava o destino da madeira: transformar-se em carvão ou reduzir-se a cinzas inúteis. Neste registro, acompanhamos uma das últimas demonstrações da técnica tradicional de construção de um meiler, um forno de carvão erguido inteiramente à mão, onde o fogo não consome. Ele amadurece lentamente. Aqui o calor não destrói, ele transforma. De Hurberg, no norte da região de Eifel, o olhar se dirige às colinas arborizadas do Kermeter. Da estrada que cruza a represa do Ruhr, um caminho estreito leva até um antigo local de carvoaria. Ali, até 1963, carvoeiros ainda produziam carvão vegetal da forma mais antiga possível. Os numerosos riachos que cortam o Kermeter garantem uma condição essencial para o processo. A técnica tradicional de produção de carvão, utilizada até o final dos anos 1960, é aqui novamente demonstrada. Tudo começa com a preparação do terreno. O local do forno, chamado de plataforma do meiler, precisa ser firme, estável e protegido do vento. Três fatores determinam essa escolha: pouca movimentação de terra, acesso à água e caminhos adequados para o transporte da madeira. Os carvoeiros marcam, então, o ponto central do forno. A partir dele, medem 18 pés em direções opostas, definindo o raio do meiler. O diâmetro final será de 12 metros. A área ao redor permanece livre para a circulação. A madeira chega com tratores, toras, galhos e pedaços de faia e carvalho, armazenados por pelo menos um ano. Essas árvores foram cortadas entre janeiro e março. A disposição da madeira segue a ordem inversa da montagem. No interior ficam as toras que serão usadas primeiro. Mais para fora, troncos grossos. Depois, galhos finos e gravetos, que formarão o topo do forno. No centro do meiler, os carvoeiros constroem o eixo de fogo. 3 varas de abeto com 3,5 metros de altura são estabilizadas por anéis de ferro. Esse eixo forma um tubo contínuo, do chão até o topo do forno. É por ali que o fogo será introduzido. A madeira é então empilhada em camadas, chamadas de andares. À medida que o forno cresce, as camadas externas recebem madeiras mais finas. Como a brasa avança de dentro para fora, essa organização garante uma carbonização lenta e uniforme. O fogo não pode correr, ele precisa aprender o caminho.
Quando a estrutura atinge sua forma final, o mailer chega a 2,60 m de altura. O cone recebe então uma dupla cobertura, uma camada de folhas e outra de terra. Cerca de 50 sacos são necessários para criar uma camada de até 20 centímetros de espessura. Essa mistura de cinzas, pó de carvão e solo da floresta se compacta ao ser batida e retém a umidade necessária. Por fora, o forno se torna hermético, isolado do frio e do calor externo. Agora, o mailer está pronto para o silêncio que antecede a transformação. No topo do mailer, junto ao eixo central, Hubert Stollenberg acende o fogo inicial. Algumas mãos de carvão vegetal são lançadas no interior do eixo, para que a brasa, já bem incandescente, alcance a base do forno. Na parte inferior, ele abre os orifícios de tiragem. A cada 4 metros, a cobertura de terra e folhas é removida até alcançar a madeira crua. Com uma vara de abeto, a haste de avivamento, os carvoeiros distribuem a brasa dentro do eixo central, compactando o fogo e conduzindo-o lentamente para cima. O fogo precisa ser alimentado constantemente. À medida que a fumaça se intensifica, a cobertura deixa de vedar perfeitamente. Franz Stollenberg reforça o topo do forno com novas placas de grama e acrescenta mais lenha ao interior. Durante essa fase, o vento é um aliado. Ele fornece o oxigênio necessário e acelera o processo. A fumaça branca e espessa indica que o que escapa do forno é principalmente vapor d'água, a umidade sendo arrancada da madeira. Ao final do primeiro dia, o eixo de fogo está completamente incandescente.
Começa então a primeira vigília noturna. Durante vários dias, os carvoeiros se revezam em turnos de 8 horas, sempre em duplas. A cada 3 horas, eles circulam o mailer, verificando se a carbonização ocorre de forma uniforme e se os orifícios de tiragem permanecem abertos. No topo, observam os orifícios de fumaça. A cada 12 horas, a camada de carvão já pronta é pisada cuidadosamente, eliminando vazios internos. Esses espaços ocos, formados pelos gases da destilação, podem causar desabamentos ou permitir que o carvão se inflame. No quarto dia, um pequeno cone de carvão totalmente formado surge no centro do topo. O calor torna a camada externa permeável ao ar. Os carvoeiros precisam reforçá-la com nova terra, pois ventos fortes poderiam inflamar o carvão ainda incandescente. Os orifícios de fumaça são distribuídos em linhas em zigue-zague ao redor do forno. Os inferiores pré-carbonizam a madeira crua. Os superiores concluem a carbonização do carvão quase pronto. Pelo som e pela resistência do material, o carvoeiro identifica até onde o processo avançou. A camada de folhas e terra forma uma isolação vital. Onde o sol seca demais, o forno respira ar em excesso e a queima se torna desigual. No quinto dia, os orifícios de fumaça estão a apenas 1 metro da base do forno. As altas temperaturas secam rapidamente as laterais. O clima é decisivo. Dias secos, com vento moderado, são ideais. Calor excessivo sufoca o forno. Rajadas fortes alimentam demais o fogo.
Depois de totalmente carbonizado, o Myler precisa esfriar por cerca de 24 horas. O esvaziamento é a etapa mais pesada e suja do processo. O carvão é molhado, revirado várias vezes e conduzido até a borda da plataforma, onde deve esfriar completamente. Dos 80 metros cúbicos de madeira, restam cerca de 2 toneladas de carvão. São necessários mais 3 a 4 dias para retirar tudo e ensacar o material. Se você chegou até aqui, obrigado por permanecer. Esses ofícios não sobreviveram porque eram fáceis, mas porque alguém decidiu aprender, repetir e respeitar o tempo das coisas. Se algo neste vídeo chamou sua atenção, se algum detalhe despertou curiosidade, ou se você conhece histórias parecidas, deixe seu comentário. É assim que a memória continua viva. Compartilhe este vídeo com quem valoriza o trabalho feito à mão, o conhecimento transmitido em silêncio e os saberes que não cabem na pressa do mundo moderno. Se ainda não faz parte do canal, inscreva-se. Aqui, cada vídeo é um registro, e todo registro só faz sentido quando encontra quem queira escutar. Obrigado por assistir.